Graça e paz, abençoados e abençoadas. Glória a Deus pelas nossas vidas. Mais um culto online. Maravilha, estamos aqui juntos, né? Domingo passado nós não podemos estar aqui, porque nós estávamos na estrada. Mas hoje nós estamos aqui para trazer a mensagem, a sã doutrina, o Evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Que maravilha, né? Então aqui na nossa região, chovendo bastante, glória a Deus, agradecemos a Deus, somos gratos a Deus por tudo que Ele fez por nós na cruz. Então hoje nós vamos com a segunda parte de como herdar as promessas, é lógico, as promessas de Deus para nós. E vamos cantar aqui 2 louvores, e a oração que eu faço por você é a mesma que eu fiz por mim hoje. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado, Senhor, pela família. Obrigado, Senhor, pelo trabalho. Obrigado pelo pão de cada dia, Senhor, que o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Obrigado, Senhor. Grato a Ti, eu estou pela graça alcançada em Cristo. Amém. Então, esta é a oração que eu faço por mim e por todos vocês. Em nome de Jesus, faça agora e faço sempre. Porque a nossa oração depois da graça não é pedir, é agradecer. É gratidão, é confessar a palavra. E nós vamos confessar a palavra cantando. E logo após vamos confessar a palavra lendo a Bíblia, o Evangelho da Graça e explicando o que cabe para nós. Em nome de Jesus. Explicando porque já está revelado. Não cabe interpretações de homens, teologia de homem. Então, o Evangelho da Graça está revelado já para nós. Cristo já deu ao apóstolo pronto para nós. Né? Então, você com o Espírito Santo ativado na tua vida e a fé, você compreende claramente o plano de Deus, o propósito de Deus na tua vida e nas nossas vidas. Esse hino aqui, ó, renova minha vida em teu espírito, na cruz já aconteceu. Mas ele é lindo e maravilhoso, vamos nos alegrar louvando a Deus. Renova minha vida em teu espírito, renova minha vida em tua graça. Renova meu coração em teu amor. A minha consciência quer sentir tua presença e trema toda a estrutura e pega de meu coração e trema. Venha transformar meus olhos em cachoeira de águas vivas, aquebrantado pelo teu poder. Vivifica minha alma, ergue os muros da minha fé, pra te louvar, pra te sentir, te engrandecer e bendizer. Preciso do teu poder, preciso do teu poder, preciso do teu poder. Renova minha vida em teu espírito, renova minha vida em tua graça, renova teu coração em teu amor. A minha consciência quer sentir tua presença e trema toda a estrutura de pedra de meu coração e trema.
de águas vivas, aquebrantado pelo teu poder, vivifica minha alma. Ergue os muros da minha fé, pra te louvar, pra te sentir, te engrandecer e bendizer. Preciso do teu poder, preciso do teu poder, preciso do teu poder. Daqui a pouco nós vamos falar do poder de Deus. O poder de Deus é a espada do Espírito, é a palavra, o Evangelho da Graça, verdadeiramente. Então você é nosso convidado, fica aí sintonizado, porque Deus tem muitas coisas para te falar nessa noite. Nós vamos pregar um tema, mas dentro desse tema tem muitas revelações para mim e para todos nós que vamos estar ouvindo e assistindo esse culto online, em nome de Jesus. Então as pessoas às vezes dizem, vamos para a igreja, aí se arruma, põe perfume, muito bonito, e eles vão para um local que diz que é a igreja. Mas nós nos arrumamos, nos vestimos bem, porque nós somos a igreja. E Deus habita em nós, querido. Nós somos o templo onde habita o Espírito Santo de Deus. Então, toda hora que nós estamos cultuando, nós estamos bem vestidos, nós estamos bem arrumados e estamos exalando para vós aí que estão aí do outro lado, o perfume de Cristo, o aroma suave. Vocês sabem o que é o aroma suave de Cristo? O perfume suave é a palavra que você vai estar ouvindo na tua vida, ela vai estar amenizando a tua vida, vai estar mudando por completo a tua vida, porque a palavra, ela não volta vazia, ela vai direcionada para aquilo que lhe apraz, e ela não volta vazia. E o meu prazer é este, que essa palavra vá de encontro à tua vida e possa sarar, possa sanar a tua dificuldade, a tua necessidade nessa noite. Porque Deus não faz barganha com ninguém. Ele nos abençoou na cruz. E através da palavra Ele nos dá o conhecimento das bênçãos que você vai receber nessa noite. Os sinais de prodígio é a palavra de Deus que vai estar na tua vida, operando maravilhas em nome de Jesus. Vamos cantar esse corinho aqui. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu sou de Deus, você é de Deus. Nós viemos de Deus e vamos voltar para Deus. Você é de Deus, eu sou de Deus. Nós viemos de Deus e vamos voltar para Deus. Então, no mundo hoje, por exemplo, nós vamos falar ontem, está acontecendo muitas mortes. Mas a gente que crê em Deus, nós confiamos em Deus. Deus sabe todas as coisas. E nós não podemos julgar isso e aquilo. Podemos só falar o seguinte: está nas mãos de Deus. Quem somos nós para julgar? Deus sabe todas as coisas. E nós estamos procurando entender e compreender a sabedoria de Deus. Porque a do mundo é fácil de entender, mas a de Deus é só através da palavra que nós compreendemos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis
Maravilha, glória a Deus. Então nós já vamos dar início ao culto online, ministrando a palavra de Deus. E hoje, nessa manhã, aqui na minha residência, nós tivemos um culto, só que não foi gravado nem ao vivo para a internet, mas nós fizemos um culto aqui maravilhoso e louvamos, choramos na presença de Deus, porque quando a gente está alegre, nós choramos. Às vezes a pessoa diz, mas não vi lágrima no teu rosto. Nós choramos com o choro da alma, meu querido. E vai lá no mais profundo do nosso ser, e a emoção lá dentro, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos mudar aqui o cenário e já vamos à palavra. A continuação da mensagem. Como herdar as promessas. As promessas são as bênçãos de Deus. Aquelas bênçãos que nós vimos no outro culto, ele prometeu a Abraão para nós. Então nós vimos lá que aqueles heróis da fé, que era a fé deles, eles não alcançaram essas promessas. Os filhos daqueles que saíram do Egito entraram na terra prometida, porque os mais velhos não entraram por desobediência, por transgredir contra Deus. Os filhos entraram. Nem Moisés entrou na terra prometida. Dos mais velhos só entrou Caleb, Josué, se eu não me engano, Caleb, né? E aqueles heróis da fé, eles não alcançaram essa promessa. E a promessa é para nós, querido. Minha querida, é para nós, viu? Então vamos tomar posse da bênção. Vamos fazer como Deus fez com Abraão. Ele trouxe à existência as coisas que não era. Porque a fé é isso. A fé é a certeza das coisas que a gente quer, mas não vê. Mas essas coisas que a gente não vê, que a gente quer, pelo poder de Deus, pela palavra dele, ele traz a existência para a nossa vida. Isso aqui é a mensagem mais profunda que você vai ver futuramente. Viu? Ele traz a existência para as nossas vidas. Então, as promessas, quando fala promessa, é baseada na esperança que a Bíblia fala. A nossa esperança é Cristo. A nossa esperança que nós vivemos aqui nesse mundo é que nós temos Cristo na nossa vida. Porque nós passamos momentos difíceis, de lutas, de angústia, momentos de dor, igual muitas pessoas com essa pandemia, com essas doenças que estão aí, estão passando um momento de dor, enfrentando a morte, perdendo os entes queridos, Eu estava com uma viagem marcada essa semana para ir visitar minha mãe, mas eu estou dando um tempo para ver se ameniza essa doença, porque tem cidades que não vão deixar nem nós passar, fechadas, tudo. Como é que nós vamos viajar 2.000 quilômetros sem restaurante na estrada? Tem muitas cidades aí, está tudo fechado, querido. Então nós vamos dar um tempo e Deus está no comando, e eu creio em Deus. Você crê também? Tudo vai voltar ao normal em nome de Jesus. Mas para isso, Deus vai ter que quebrar o orgulho desses políticos aí que estão dominando e aproveitando das circunstâncias que estão acontecendo aí, viu? Presta atenção. Nem tudo é a doença, não. Mas vamos pregar a palavra, que nós fomos chamados por Deus para pregar o Evangelho. Não se meter em política, em outras obras. A nossa obra é aquela que foi feita lá no Calvário. A igreja que somos nós. A obra de Deus é a igreja. Não é aquelas 4 paredes não, viu, querido? É você e eu. Quando nós estamos congregados, eu estou congregado aqui na minha casa. Aqui é a congregação. É a igreja que somos nós. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Cristo é o nosso pastor. É o nosso sacerdote eterno. Viu? Então, para você receber as promessas de Deus na sua vida, que a promessa é a herança, o que ele prometeu a Abraão. Então, é preciso conhecer o testador. Quem é esse testador? Você sabe quem é? Jesus Cristo. Jesus, ele foi na cruz, ele era o testador. Então, para a pessoa receber um testamento, para receber uma herança, a pessoa tem que abrir o testamento. E o testamento só pode ser aberto depois que o testador morre. No caso, era Jesus. Então,
nós que já conhecemos a graça, nós já abrimos o testamento e estamos abençoados, como diz a palavra, com o crente Abraão. E recebendo as promessas, as bênçãos, porque na cruz, meu querido, na cruz, ele nos abençoou, ele nos salvou, ele nos santificou e nos adotou como filho. Que eu preguei aquela mensagem passada, os dois povos do mundo, gentil e judeu. Os gentios eram estrangeiros para Deus, o povo legítimo de Deus eram os judeus. Mas ele veio para os judeus e os seus não receberam, então já tinha um plano para nos incluir na salvação. Que éramos gentios, hoje eu não sou mais gentil, hoje eu não sou mais estrangeiro para Deus, porque eu fui adotado pelo poder do Espírito de Deus, pelo poder da palavra de Deus, porque o que está escrito, meu querido, se ainda não cumpriu, vai cumprir na tua vida. Mas o que vai cumprir na tua vida não é aqueles livros de Isaías, de Ezequiel, dos profetas, da lei de Moisés. Aquilo já se cumpriu. O que vai cumprir na tua vida é o que está escrito no Evangelho da Graça. Viu? Aquilo já se cumpriu. Não tem nenhuma profecia daquelas que vai se cumprir. Mas todas já foram cumpridas. Quando Jesus morreu na cruz, as Escrituras era a lei, a Torá. Aquilo lá era para os judeus. Tem lições para nós? Tem. Porque na época, o único povo que estava naquela aliança eram os judeus. Era o povo legítimo de Deus, não tinha gentil. Quando Jesus estava aqui, ele estava numa mesa jantando, e chegou uma mulher cananeia, e ela era gentia. Então, Jesus não poderia receber ela, e os judeus chamavam o gentil de cães. Cães. Leia lá a palavra, mulher cananeia. Jesus disse, olha, não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Leia lá para você ver, ó. Eu não quero falar, mas é o seguinte, as pessoas não conhecem Deus porque tem preguiça de examinar a palavra, de ler um punhado de porcaria na internet, mas não lê a palavra. Se você ler a palavra, você vai entender. Sabe por quê? Porque a mesma inteligência que Deus me deu, eu não sou formado em faculdade, eu tenho estudo, mas não sou formado. Mas a mesma inteligência que Deus me deu para você também. Às vezes você tem até curso superior e não compreende isso aqui, ó. Então a palavra é para todas as pessoas, porque todas as pessoas para Deus, com exceção do filho da perdição, são iguais. Porque no mundo existem dois tipos de filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. O filho da salvação e o filho da perdição. Então, vamos continuar. É preciso conhecer o testador. Você sabe que é um testador, né? É Jesus Cristo. Aquele que morreu e ressuscitou em espírito e em verdade. Ele hoje não tem a presença física, ele é um espírito. Então tudo que nós formos fazer é espiritual. Aí Deus, pelo poder dele, ele traz a existência para as bênçãos se concretizar na nossa vida. O que você quer na tua vida, você não está vendo ainda. Você quer uma casa, você quer um carro, você quer um emprego, né? Mas isso aí, dinheiro, casa, carro, todas essas coisas que nós precisamos para viver nesse mundo, isso aí vai ser uma consequência de você estar firme com Deus, porque a prosperidade de Deus vem a consequência, você recebe dinheiro, você recebe... Deus sabe que você precisa de um lar para você morar, para acolher tua família. Deus sabe que você precisa comer. Então Ele vai suprir as nossas necessidades, sem barganha, sem precisar você ir atrás de campanha, porque na cruz Ele já te abençoou. Vamos ler aqui um versículo na palavra, para que não fique só em nossas palavras. Hebreus capítulo 9, versículo 15 em diante. O texto lá do versículo 11 está dizendo: o sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz para sempre. Versículo 15: por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Então,
Os filhos de Deus foram chamados e eleitos por Deus. Não tem esse negócio de que nas igrejas fala que você tem o livre-arbítrio de escolher Deus. Não tem isso não, querido. Isso foi invenção do homem. Quem te escolheu para a salvação, e você não perde a salvação se você é um escolhido e chamado, foi Deus e foi feita lá na cruz. Não é a igreja fulano de tal, não é a igreja de ciclano de tal que salva. A salvação é independente dessas denominações, porque a salvação, quem pagou o preço foi Jesus com o seu sangue na cruz. Entenda isso. Agora, se você é uma pessoa religiosa, você não vai querer entender isso, porque o religioso vive de tradição. Ah, meu pai foi assim, minha mãe foi assim, meu bisavô foi assim. Aí você vai seguir a tradição deles. Aí você vai se tornar um religioso. E o religioso, a palavra diz que esse povo que me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Isso é uma religião. A pessoa que louva a Deus, canta bonito, esperneia lá dentro de um lugar que diz que é a igreja, depois sai é igual coisa ruim. Depois que sai lá de dentro, muda completamente até o visual. Lá dentro é um santo, é assim, ó. Aquele homem nem olha para um lado, nem aquela mulher vestida de crente, o homem vestido de crente também. Eu estou bem vestido aqui, ó, mas não estou vestido de crente, porque eu sou fiel a Jesus Cristo, né? Eu sou crente numa parte e sou fiel a Jesus Cristo. Mas o crente tradicional, religioso, ele está lá, é igual um santo, não olha para um lado, não olha para as pessoas não contaminarem ele. Isso é religião. Aí está lá, louvando, gritando, esperneando. Aí Jesus disse, esse povo que me louva com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Então nós precisamos conhecer Deus. Eu falei na outra live, no outro culto. Se você não conhecer Deus, essas promessas, essa herança, você não vai receber nunca. Você está vivendo pela sorte, né? Aí você vivendo pela sorte, pode fazer de tudo que você está vivendo pela sorte, independente da salvação. Viu? Vamos continuar. Versículo 15. Por isso mesmo ele é mediador de uma nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que, de maneira nenhuma, tem força de lei enquanto vive o testador. Então, enquanto Jesus estava vivo, o testamento estava feito, estava lacrado. Depois da morte de Jesus, o testamento é aberto. E quem abre esse testamento? Cada um de nós abre esse testamento. Como? Conhecendo Deus, conhecendo o que Ele fez na cruz, conhecendo o que nos toca. O que é para mim? O que é essa promessa? O que é essa herança? Uma das bênçãos finais que nós vamos receber, a herança eterna, é a transformação desse corpo. A transformação desse corpo, porque esse corpo carnal não herda o reino celestial. O céu, como diz a palavra. Para viver a vida eterna, esse corpo vai ser transformado, nós vamos receber o corpo espiritual que já está pronto. Não vai ser formado, já está pronto. Viu? Não vou te explicar aqui agora. Você vai, à medida que você for estudando, você vai aprendendo as coisas. Você tem interesse em aprender? Se tem, continua. Se não tem, desliga. Viu? Porque quando eu tinha um lugar lá que chamava de igreja, eu me preocupava com as pessoas. Aí falava, talvez eu estou impedindo aquela pessoa se salvar. Mas não é, a salvação não é assim. Homem nenhum impede o outro de se salvar, porque na cruz, o que Cristo fez na cruz pela tua vida, ninguém toma. Está escrito na palavra, eu não vou ler agora, que este é outro assunto, mas o que Deus fez por você na cruz, ninguém toma. Pastor, nem o diabo não existe, querido. Foi criado pelo homem para enganar as pessoas, para dominar as pessoas e eles viver do dinheiro das pessoas. Sabe? Né? Mercadejando a palavra de Deus. Quando Jesus estava aqui em vida, ele chegou lá no templo, que era na lei de Moisés, tinha que levar animais para sacrificar no templo. É igual aqui, os atravessadores levavam uma pomba que tinha que sacrificar no pombo, ela valia 10 vezes mais para
os coitados que vinham de longe, que tinham que levar o sacrifício para o altar. Um bezerro, então, é igual nós vemos hoje aí os alimentos, difere de uma loja para outra, de um mercado para outro, os atravessadores. Na época já era assim, com a religião também. Então vamos continuar. Pois és herdeiro e o testamento precisa ser aberto. O testamento, para ser aberto, você tem que... Nós vimos que nós somos salvos pela graça. Você precisa receber o Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo é ativado na tua vida? É você recebendo a palavra e crendo na palavra. O Espírito Santo é ativado na tua vida, é confirmado na tua vida. Ativado quer dizer confirmado. Selado, confirmado. Né? E o dom da fé que foi dada para nós também ser ativado na nossa vida. Porque nós precisamos de Deus para crer no Evangelho, no mistério de Cristo. Todo esse Evangelho da graça era um mistério. Por isso que foi dado um dom para nós crer nele. Porque pela nossa fé é impossível crer. Né? Eu vou falar coisas aqui que você não vai acreditar. Se for da tua fé, você não vai acreditar quando eu começar a ler. Né? Não vou ler hoje não, as mensagens futuras. Ai, mas está escrito na Bíblia? Então se está escrito, a gente deve crer que é a palavra de Deus para nós. Né? Apesar de ter alterações das traduções, tem alterações. Então nós que estudamos, separamos isso. Né? Por exemplo, eu vou ler um versículo aqui que tem uma alteração aqui na tradução. Gálatas. Vamos voltar lá em Gálatas. Não é nem um assunto que eu vou ler aqui para você ver aqui, ó. Gálatas, essa tradução aqui, é Gálatas 2. Aqui, ó. Uma palavrinha só. Aqui, ó, Gálatas 2:20, ó. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. Tá vendo essa Bíblia aqui? Tá no Filho de Deus. Mas a tradução verdadeira é fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Do para nu dá uma diferença doida. Você que sabe, que estudou na faculdade, vai lá em português e pesquisa aí para ver se não tem uma mudança terrível. Nu significa uma coisa e do outra coisa. Não vou explicar agora, é outra mensagem. Então, nós temos que ter cuidado com a Bíblia, porque a Bíblia, nas traduções, tem alterações e muda o significado da palavra. Né? Então, vamos continuar a palavra. Né? Então, testador, herdeiro, e o testamento precisa aberto. O testamento na minha vida, o que Cristo deixou para mim, o que me toca, eu já abri na minha vida. E aos poucos que eu vou conhecendo o testamento, as bênçãos vão sendo acrescentadas na minha vida. Porque as bênçãos já foi dada. Agora, para você tomar posse dessas promessas, que é a herança, você tem que ir compreendendo a palavra e trazendo pelo poder de Deus a existência na tua vida. Para ela passar a existir na tua vida. Eu era um João Ninguém, não tinha nada. Né? O que é que tu tem hoje? Cristo na minha vida. Porque casa, carro, isso não conta. Eu não vou levar nada disso. Eu era um João Ninguém, não conhecia Deus. Né? Isso aqui é a casa, ó, casinha pequena, mas bonitinha, um carrinho bom para a gente andar. Isso aqui Deus deu para nós prosperar aqui nessa terra. Ó. Comer bem, se alegrar, passear, viver a vida, sabe? Porque Deus não quer que você pega teu dinheiro, guarda e você fica passando necessidade e não se diverte, não se alegra, não vive a vida. Olha, se você não vive o dia de hoje, amanhã, esse dia de hoje pode ser lembrança na tua vida. Ontem lá na minha cidade morreu uma pessoa muito conhecida e muito querida da pessoa. E lá na página social, o povo tudo se lamentando, né? Ontem, antes de ontem, ela estava viva. Hoje é lembrança. Hoje é dor para os parentes dela. Né? Mas é a realidade da vida. Então, é a realidade da vida, porque a morte foi o próprio homem que escolheu.
Não foi Deus que criou a morte e disse assim, olha, você vai morrer. Ele criou o homem, colocou no jardim do Éden e disse para ele, ó, no dia que tu desobedecer e comer dessa planta aqui, desse fruto, conhecerás o bem e o mal e certamente morrerás. Quando Deus criou Adão, ele criou ele eternamente. Mas ele desobedeceu a Deus e passou a morrer. E todos, descendentes de Adão e Eva, passaram a herdar a morte. Só que quando Cristo morreu na cruz, essa morte não tem efeito mais na minha vida. Nem na tua vida que conhece Cristo. Antes da cruz tinha. O espírito ficava retido na sepultura. Depois da cruz, não tem mais isso. Morreu aqui, já vai direto para o céu. Sabe? Porque Cristo pagou o preço pela dor. Tragada foi a morte na vitória de Cristo lá no Calvário. Ele venceu a morte. Então não tem mais isso. Então nós somos vencedores com Cristo. Nós morremos com Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, nós morremos com Ele. E quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Então nós já morremos e ressuscitamos espiritualmente com Jesus Cristo na cruz. Então nós somos eternos. O que está aqui dentro de nós não morre. O que vai morrer é essa matéria física que vai ficar aqui nessa terra. E imediatamente nós subimos para viver a vida eterna. É a última parte da promessa de Deus que nós vamos herdar. E preste atenção também, ó. O mundo não vai acabar, querido. Quando a Bíblia fala, e virá o fim do século daquela época. A terra, a Bíblia diz que a terra permanece para sempre. Não acabará. As pessoas, as gerações é que vão acabando. A geração do meu pai acabou. A geração física do meu pai acabou. Ele está vivo na nossa memória. Os irmãos dele estão tudo vivo na nossa memória, que é parente. Mas a memória física acabou, virou pó. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Está escrito lá em Eclesiastes. E quando você vai num velório, tem uma grinalda lá, aquela faixa lá dizendo, o pó volte ao pó. E o Espírito volta para quem? Para Deus. Para Deus, que o deu. Então dentro de nós tem a verdadeira personalidade do irmão Zé Ramalho, da verdadeira irmã Sônia, do verdadeiro você que está aí. Ó. Quando você desfalecer nesse corpo, morreu a matéria, o que está dentro de você está vivo, vai voltar para a casa do Pai, para o Pai, viu? Isso aqui é os mistérios de Deus. Se você não tiver aquela fé ativada na tua vida, você não vai crer nessas coisas. Um dos apóstolos de Jesus não creu quando ele ressuscitou, Tomé. Ele disse, eu só creio se eu ver e tocar. Então nós que somos da graça, nós cremos não pelas coisas que vemos, mas pelas coisas que nós sabemos que é espiritual na nossa vida. Não precisa ouvir para crer. Eu não estava lá no dia que Jesus morreu, mas eu creio que Ele morreu e me salvou, e me santificou, e me purificou, e me deu vida e vida em abundância. Amém. Oh, glória, né? Isso é a palavra de Deus, meu querido. Então, precisa ser aberto para você conhecer o que ele toca. Ele já te abençoou. Efésios 1:3. Vamos ler Efésios 1:3, ó. Ele já te abençoou na cruz. Ele não vai te abençoar. Viu? Eu quero te dizer que Ele não vai te abençoar. Ele te abençoou lá na cruz. Agora essas bênçãos, você precisa conhecer o testamento e tomar posse dessas bênçãos. Trazer a existência para a tua vida, que elas são espirituais. Efésios 1:3, vamos ler aqui, ó. 1:3, olha. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Está vendo? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Santos e irrepreensíveis. O que é santo em nós? Não é esse corpo, é o que está dentro de nós, é o nosso espírito que é santo. O nosso corpo é imperfeito, por isso que tem o Evangelho para nos dizer como andar, para não fazer as coisas que desagradam a Deus, as obras da carne. Vamos prosseguir. Já te salvou, já te santificou e te adotou, pois nós gentios não éramos filhos legítimos,
e fomos adotados. Está escrito lá em Efésios 1:5, que nós já lemos, e aqui nós já lemos também em Hebreus 9:16-17. É necessária a morte do testador, não é? Nós já lemos. É preciso conhecer o propósito de Deus em nossas vidas. Vamos lá em Efésios 3:11. Deus tem um propósito, eu já preguei sobre isso aqui, sobre o que é um propósito de Deus na nossa vida. O propósito é um plano, é uma intenção. Então Deus escolheu um povo, mas ele já sabia, ele sendo onisciente, onipotente, onipresente, ele sabia que aquele povo ia trair ele, não ia o aceitar o que ele ia fazer. Como Adão também traiu Deus, desobedeceu Deus lá no jardim, o povo judeu também traiu Deus, transgrediu. E por causa da transgressão dos judeus, veio a salvação para nós que éramos gentios. Então, eu, por exemplo, quando nasci, já nasci salvo, porque eu era gentil. Aqueles que estavam lá que era gentil, aconteceu real. E nós já nascemos dentro desse plano de salvação de Deus. Porque eu declaro, fala aí comigo, eu declaro e recebo na minha vida a salvação de Cristo na cruz por mim. Você recebe, meu querido? Eu estou declarando na tua vida pelo poder da palavra. O poder da palavra é o poder de Deus. Não precisa eu pôr a mão na tua cabeça e te ungir com óleo, porque quem nos ungiu foi Deus na cruz. Quem nos ungiu foi Jesus Cristo na cruz, querido. Não precisa você ir para uma denominação e pedir para fulano de tal orar por você, que essa oração Deus não recebe mais não. Você sabe quem ora por nós? O Espírito Santo. Não é homem. Quem intercede por nós é o Espírito Santo que está ativado em nós. Se não tiver, está vivendo pela sorte. Viu? E o batismo com o Espírito Santo não é aquele que o homem põe a mão na tua cabeça, vem cá, filho, receba o Espírito Santo. Não é aquele não. O Espírito Santo é ativado nas nossas vidas quando nós ouvimos a palavra e cremos na palavra. Então, o Espírito Santo passa a manifestar o poder dele na nossa vida. A ter ação na nossa vida ativa, em nome de Jesus. Né? Então, nós já lemos Efésios 3:11, né? Vamos ler aqui, ó. Olha, 3:11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Tudo o que nós formos fazer depois da cruz, no Novo Testamento, não faça por obras, porque Deus não recebe mais sacrifício de tolo. Quem vai fazer um jejum a noite inteira, quem vai para o monte é sacrifício de tolo. Deus não recebe mais isso, isso era da lei de Moisés. A lei para nós está morta, viu? Hoje é pela fé. Aí a pessoa me pergunta, mas eu não tenho que fazer nada? Tem que obedecer o Evangelho pela fé. A fé não é a tua fé. Essa fé que não vale nada, a nossa fé não vale nada de nós mesmos. A fé que vale em nós é a fé que é dada por Deus como dom. E nós temos que crer. Se não crer, não adianta. Né? Você não vai receber nada de Deus. Porque na graça é conhecimento. Na graça é conhecimento. Na lei era sacrifício. O homem tinha que fazer sacrifício. Era jejuar, era pagar o preço. Na graça, o preço foi pago por Jesus na cruz por nós. Nós não daria conta de pagar o preço. Você daria conta de ressuscitar outra pessoa com a tua vida? Você daria a tua vida para salvar a outra? Jesus deu a vida dele para salvar todos os filhos dele. Tá? Gesto de amor. O amor que o ser humano fala que tem amor, a maioria das vezes é fingimento. O homem chora, esperneia. Ai, eu te amo. Tudo fingimento. É artista, ator e atriz. Né? Mas o amor de Deus, ele é real, ele não muda, é imutável. É hoje aqui de uma forma, amanhã da mesma forma. Nunca mudará o amor de Deus pela minha vida e pela tua vida, meu querido. Viu? Eu estou conversando com você, ministrando a verdade de Deus. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando ele falou essa palavra, estava falando para os judeus. E está tocando para nós, porque quando ele falou, ele disse, conhecereis. E hoje nós estamos conhecendo essa verdade, que é o poder de Deus na nossa vida, é a realidade de Deus. E as pessoas estão aí fora enganando as outras, dizendo que para receber bênção tem que pagar, tem que dar dízimo, tem que pagar um envelope, e não tem isso na Bíblia.
Não tem isso na Bíblia, querido? Temos que ofertar na obra? Tem, que é para ajudar quem? Os pobres, os necessitados. Mas graças a Deus, eu estou necessitando, sabe de quê? Cada vez mais de Deus na minha vida, cada vez mais de que minha fé tome conhecimento e eu passe a exercer esse poder de Deus na minha vida, hoje e para sempre, enquanto eu viver aqui nesse mundo. É isso que Ele quer, ajudar as pessoas. De uma forma ou de outra, essa palavra está indo em encontro a algumas pessoas que estão precisando ser ajudadas. Às vezes a pessoa não precisa de um pão, nem de um prato de comida, mas de uma palavra esclarecedora na vida da pessoa. Para mudar completamente, para que a libertação, aquela que aconteceu na cruz, aconteça na vida da pessoa realmente. Olha, eu estou vendo, aconteceu muitas coisas na minha vida. Eu sou testemunho. Não era para mim estar aqui, porque o homem não queria que eu estivesse aqui. Mas eu estou, sabe o quê? Para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém. Sou enviado de Deus, um embaixador de Cristo. Muito tempo eu passei com o título de pastor, de missionário. O título dado pelo homem, mas esse de embaixador é dado por Deus. Viu? Eu sou um representante de Cristo. Eu estou aqui, estava lá em Uberlândia domingo, estava representando Cristo. Fiz um culto na casa de um senhor que me chamou lá. Fui lá pregar a verdade de Deus. E aonde quer que chamar, eu sou um representante de Cristo. Para pregar a palavra dele e não cobro. O que eu recebi de graça e de graça é para mim transmitir a palavra. Porque eu já estou recebendo muito mais. Eu estou recebendo o meu salário em ouro. É em diamante. Porque a palavra diz que nós valemos mais que ouro que prata, porque nós fomos comprados por um bom preço lá na cruz. Oh, glória! Você sabia disso, querido? Tua vida vale mais que ouro que prata, mas não é para esse mundo, é para Deus. Porque foi Ele que te comprou na cruz. Tu estavas condenado na cruz. Tinha que pagar um preço que não daríamos conta, e Jesus foi lá e pagou por nós. Está escrito lá em Colossenses, Filipenses. Vamos prosseguir. É o propósito de Deus. Então o propósito é uma intenção, é um plano. Deus tem um plano na minha vida. Se Ele não tivesse esse propósito na minha vida, eu não estaria aqui levando esse evangelho para ti. Já estaria lá. Aqui tem um cemitério que chama... como é que é o nome do cemitério? Santa Cruz. Santa Cruz. E teria uma cruz lá. Se tivesse, os cupinos tivessem comido a cruz, tinha uma placa lá, aqui jaz. Né? Porque a vida que eu levava não era uma vida boa. Né? Mas quando eu conheci o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Deus, minha vida mudou, porque eu entendi que lá na cruz a mudança foi feita na cruz, e eu recebi aquele benefício lá da cruz na minha vida. Eu tomei posse, e hoje eu posso dizer, eu declaro-me abençoado com as bênçãos do Senhor na minha vida. Amém. Glória a Deus. Oh, glória. Continuando a palavra. Oh, glória. A palavra de Deus é maravilhosa. Vamos aqui 3:11, né? O 8 aqui também diz aqui, o versículo 8, ó. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, o apóstolo Paulo pregando lá para os Efésios, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Você está sabendo, essa palavra que eu estou pregando aqui, meu querido, olha aqui o que é o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. As riquezas de Deus estão nesse evangelho aqui, e elas são infinitas. E Ele, quando derrama as bênçãos na tua vida, é infinita. Ele faz infinitamente por nós. Está escrito aqui também, aqui ó, na palavra. Ele faz, olha aqui o versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente, mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém. O poder de Deus nessa noite está operando na minha vida. O poder de Deus nessa noite está operando aqui na vida da minha esposa. Está operando na tua vida. Sabe por quê? Porque o poder de Deus é a palavra que eu estou pregando nessa noite. E essa palavra está indo em contra a ti. E ela não volta vazia em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela vai produzir o efeito que está sendo direcionado nessa noite para a tua família. Eu não sei o que você está passando, mas o Deus que está aí na tua vida sabe tudo. O que você precisa, o que você pensa e o que você necessita verdadeiramente. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Oh, glória. É maravilhosa a palavra. Estou lembrando do culto de hoje de manhã. Né? Teve umzinho que eu não dei conta de cantar chorando na presença do Senhor. Mas a minha esposa estava junto comigo, ela acompanhou. Isso é o poder de Deus, meu querido.
né? É a essência de Deus na nossa vida. Então é preciso entender que só podemos tomar posse da herança conhecendo o Evangelho das insondáveis riquezas de Deus, a sã doutrina, a graça e o apostolado. Né? Então, insondável riqueza, o poder de Deus. A chave para isso é ativar a palavra na nossa vida. Né? Porque se você orar, quando você vai orar, o Espírito Santo, ele age de conformidade com a palavra de Deus. Ele intercede por nós diante de Deus. Mas em linha com a palavra. Por isso que depois da cruz, não adianta você pedir nada. Ah, Senhor, eu preciso disso, daquilo. Ele já te deu tudo isso que você está chorando para Ele. Então, quando você está chorando, o Espírito Santo que está ativado na tua vida, transforma esse choro de ser humano, nas palavras inefáveis que está nele, e ele intercede por nós. Ele é quem ora por nós. Porque lá diz no texto que nós não sabemos orar como convém, nós só sabemos choramingar diante de Deus, só sabemos murmurar diante de Deus. Oh, Senhor! O Espírito Santo intercede por nós. E quem está vivendo pela sorte, o Espírito Santo não está ativado na vida, aí como é que vai ter acesso a Deus? Nenhum. Vive pela sorte. Né? No tempo de Jó, lá no último capítulo, Deus mudou a sorte de Jó. Ele vivia pela sorte. Conhecendo Deus, naquela época não tinha graça. Era diferente as alianças de hoje. Né? Mas hoje, a maioria das pessoas vive como Jó. Pela sorte. Né? Ah, Deus vai me abençoar. Fulano, Deus te abençoe, isso era da lei. Eu já preguei aqui. Lá em Números 6, 22, Deus ensinou a Moisés como abençoar o povo. Deus te abençoe. Deus te abençoe significa que ele ainda ia abençoar, mas depois da cruz nós lemos em Efésios 1,13 que ele já nos abençoou, querido, com toda sorte de bênçãos. Que bênçãos são essas? Que bênçãos são estas? Todas. Não precisa você ir pagar para um dito pastor numa dita igreja para você adquirir sua casa própria, porque você já tem a casa própria espiritual. Deus já concedeu para você. Você precisa abrir o testamento, conhecer Deus e saber como trazer existência essas coisas para o teu mundo espiritual. E vai se concretizar na tua vida. É? As pessoas me veem. Essa semana, segunda-feira passada, eu estava fazendo um trabalho numa casa e meu nome já ajuda. Meu nome já é evangelista. Meu nome é José Ramalho de Souza. Aí a mulher me perguntou, como é teu nome? Meu nome é José Ramalho. Oh, você é cantor, né? Eu digo, glória a Deus que eu canto, mas eu canto para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Aí já mostrei uma das mensagens eu cantando, a mulher ficou, olha, mas aqui é você? Eu estava bem arrumado, que eu ando de uniforme. Aqui é você? Graças a Deus. Assim como Deus está me usando aqui, trabalhando aqui, Ele me usa em qualquer lugar que eu chegar, independente da roupa que eu estiver vestindo, independente do carro que eu estiver dirigindo, independente do lugar, Ele me usa, porque eu fui escolhido como embaixador para representar Ele em qualquer lugar deste mundo. Aonde Ele mandar, eu estou indo. Viu? Mas vigiando e orando, como diz a palavra. A gente tem que ser prudente como a serpente. Eu até esqueci o versículo lá todo, só sei que diz que nós temos que ser prudentes como as serpentes. É? Você já viu? Dificilmente uma pessoa é picada por uma cobra, porque ela é prudente. Ela só pica a pessoa quando a pessoa pisa nela. É? Então nós temos que ser prudentes como as serpentes. Eu esqueci a outra parte do versículo, mas depois nós lemos isso aqui. Vamos continuar, para nós terminar essa parte aqui e entrar no outro assunto. Age como a águia. É, como a água também, né? Que podemos tomar posse dessa herança. Né? Aí aqui, Romanos
Então, meu querido, olha, Romanos 8. Minha esposa está aqui, ela conhece a graça, viu? Meus netos estão lá em Uberlândia, quando eles estão aqui assistindo, eles conhecem a graça, desde pequeno, que eu prego a palavra para eles. Se desviar do caminho, mas eu fiz o que Deus mandou. Nós não podemos obrigar a pessoa a fazer uma coisa ao contrário. Mas para ouvir o culto, eles assistem aqui, que é lei aqui, ó, todo mundo assistiu o culto. Quem não quiser também sai. E não perturba não. Né? 8 aqui, ó, 26, é 8:26, vamos aqui, né? Essa mensagem vai continuar em outros títulos, 8:26, Romanos 8:26. O primeiro versículo de 8, aí as pessoas nas ditas igrejas, ele diz, ó, se você não der o dízimo, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, vai para o inferno. O primeiro versículo diz aqui, ó, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Tá vendo? O que o homem está pregando lá fora chama sistema religioso. É a mesma coisa que os judeus pregavam. Os inimigos de Paulo, sabe quem era? Eram os judeus. Eles estavam pregando a lei de Moisés e os judeus, e Paulo estava com esse evangelho da graça. Era o sistema da época, era o sistema religioso. E aquele sistema dos judeus de antigamente, até hoje está implantado aí, ó. Você que está nas igrejas aí tomando Santa Ceia, você que está nas igrejas batizando nas águas, isso era da lei de Moisés. Você que está dizimando, você que está indo para o monte, você que está fazendo campanha de oração, campanha de libertação, isso aí você está tomando o lugar de Jesus, que tudo isso ele já fez na cruz por nós. Ele cumpriu a lei de Moisés na cruz por nós. Se você está fazendo essas coisas, você está dizendo que ele é um mentiroso. Viu? É mesmo, está anulando a graça na tua vida, porque tudo isso ele já fez. Isso aí era da lei de Moisés. E a ceia, aquele pão com vinho, que nós tomamos, aquele pão com suque, muitas vezes, aquilo foi o homem que inventou Santa Ceia. Aquilo não existe. Jesus estava celebrando naquela época com seus discípulos a Páscoa judaica. Está escrito lá na Bíblia. Quem traduziu a Bíblia mudou, pôs um título lá, Santa Ceia, que isso não existe na Bíblia. Eu sei que você vai ficar com raiva do que eu estou falando aqui, mas é a verdade de Deus. O apóstolo Paulo chegou na região da Galácia e ele disse, olha, por acaso me tornei inimigos de vocês por pregar a verdade? Então, se você quiser se tornar inimigo pelas coisas que eu estou pregando a verdade de Deus, não tem problema, fica à vontade. Eu estou pregando a verdade. E em primeiro lugar na minha vida, eu canso de dizer aqui, primeiro lugar na minha vida é Deus. Segundo lugar, minha família. Eu pago o preço pela minha família. E em terceiro lugar, as outras coisas. Eu estou pregando a verdade. A lei de Moisés durou, a lei de Moisés e os profetas, vamos ler aqui, ó, Romanos 10 aqui, ó. Quando Cristo morreu na cruz, acabou a lei de Moisés. 10:4 aqui, ó, diz aqui, ó. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Quem está na lei e não acredita nesse evangelho, ainda não foi justificado. Porque a lei não justifica ninguém. Ah, eu estou guardando o sábado. O sábado era da lei de Moisés. Não existe isso mais para nós. Não existe isso mais para nós. Tem uma lei para nós seguir? Tem. É a lei da fé. Nós pregamos nessa mesma quarta-feira, eu falei sobre esse versículo. Nós estamos na lei da fé. É uma lei. E essa lei inclui evangelho, inclui muitas coisas. Os mandamentos que era da lei de Moisés, quem está na graça, cumpre eles, já cumpriu ele todo. Quem cumpriu por nós foi Jesus na cruz. E quem está em Cristo não é uma condenação lá. Porque se eu estou em Cristo, eu não mato. Se eu estou em Cristo, eu não roubo. Se eu estou em Cristo, eu não pratico as coisas que Deus não agrada. Porque eu sou lavado e remido com o poder de Deus, com o sangue de Jesus, e o Espírito Santo habita em mim. E intercede por nós, e de maneira nenhuma eu vou entristecer aquilo que habita em mim. Então, meu querido, não vai dar tempo, nós vamos, quarta-feira nós vamos terminar esse assunto, a terceira parte. Como herdar as promessas. Eu tenho que mostrar a palavra para você.
Né? Talvez quarta-feira eu possa não estar aqui, mas Deus vai levantar outro para pregar a palavra, a verdade de Deus, viu? Né? O apóstolo Paulo, ele, é a mesma coisa, você já viu uma caixa de abelha? Se você mexer nela, você tem muito seguidor atrás de você. Paulo mexeu na casa de abelha lá, contra os judeus, ele teve muito seguidor, mas para pegar ele e matar. Quer que as abelhas seguem atrás de você para te picar? Né? Então, eu fico alegre. Se eu estou me tornando inimigo por pegar a verdade, eu fico alegre, porque Deus está operando na tua vida. Se a verdade está chegando na tua vida e está sentindo rancor, ira, é porque a verdade está movendo teu coração para você conhecer o verdadeiro Deus, conhecer a verdadeira verdade de Cristo, que não é essa que estão pregando aí. Essa que estão pregando aí é o sistema religioso e estão interessados em bens materiais, em teu dinheiro, em teus bens. Na tua denominação que tu chama de igreja, tu é recebido pelo que tu tem. Tu tem um carro bom, tu é bem recebido. Se tu é bem vestido, tu é bem recebido. Se tu és pobre, humilde, tu fica lá atrás, desprezado. É ou não é? Eu fui pastor, querido. Eu preguei em Belo Horizonte, preguei em várias cidades grandes, preguei em igrejas grandes. Eu conheço isso aqui que eu estou falando. Eu conheço a verdade. O que eu estou pregando é o que eu passei. Eu tenho um testemunho para contar. Ser recebido aqui nessas denominações pelo que você é, fisicamente, materialmente. Se você tem um carro bom, você é bem recebido. Olha lá, chegou numa S10, numa Hilux, aí é recebido paparicado lá na porta. Ó, recebe aquele bem, que aquele lá tem dinheiro, o dízimo dele é bom. Mas na graça é diferente. Nós somos recebidos pela essência que está dentro de nós. Pelo Espírito, porque Deus não vê você exteriormente, Deus vê aquilo que está dentro de você, pelo que você é dentro de ti. Viu, meu querido? Essa é a verdade de Deus que dói muita gente. Eu fui me filiar numa denominação aí, tinha uma belina velha e disse, ó, você tem que vender esse carro velho, que aqui no ministério tem que ter carro novo. Eu digo, então, tchau, tchau, isso não é de Deus não. Eu posso até vir ter um carro bom, mas é quando Deus me prosperar na minha sabedoria, no meu entendimento, e eu adquirir o carro com o meu suor do meu rosto. Não é dessa forma, não. Então, meu querido, olha, eu vou despedir dessa noite de ti, é a verdade de Deus, viu? Então, quarta-feira nós continuamos. Tem muita coisa aqui para falar, que você precisa saber, que você está sendo enganado, fazendo campanha, levando envelope com dinheiro para pagar a bênção de Deus que foi feita com sangue. Você está anulando a graça na tua vida, senhor. As bênçãos foi dada para mim e para você com o sacrifício de Cristo na cruz. Não é um homem que vai dizer, você tem que trazer 100, você tem que trazer 1000, vender isso e trazer. Eu conheci uma mulher aqui que vendeu tudo para levar para dar para a dita igreja lá. Dormindo no chão. Deus quer isso? Me responda aí, Deus quer isso? Quando Jesus veio aqui, Ele queria igualdade em amor. Eu já preguei isso aqui. Nós devemos andar, na graça nós devemos andar igualmente um ao outro, pensarmos a mesma coisa, falar a mesma língua. Né? Igreja aí pegando lote de político, fazendo templos grandes aí, coloiado com política. Deus não está no meio disso não, igual os judeus estavam na época que Jesus veio. Religião com política não combina, nós somos de Deus. Né? Nós prestamos o nosso ato constitucional, vamos lá e votamos, que é o direito do cidadão, e pá, acabou. Aqui meu assunto é Cristo, o meu assunto aqui é o Evangelho da Graça. Se você não interessa receber esse Evangelho, desliga. Entendeu? Então eu quero te desejar uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, e que as bênçãos de Deus, Deus não vai te abençoar, Ele já te abençoou. Agora resta você tomar posse dessas bênçãos. Na quarta-feira eu vou te ensinar como trazer à existência essas bênçãos para o teu mundo espiritual. Material. Não precisa você pagar não, viu, querido? Material. Mundo material. Trazer as bênçãos espirituais para o mundo material. É isso? Louvado seja o nome do Senhor. Então, graça e paz abençoados.